Ensinei. Agora está começando, sim. Sim, agora sim. Sim. Hum, então, isso. Bom, então eu vou falar para vocês sobre a estrutura vertical, né, em coordenadas verticais de pressão e a decomposição em modos verticais. E também vou dar um toque de como se faz a decomposição horizontal e mostrar para vocês como é que é calculada a energética dessa maneira com os modos, né? Então, vai ter uma pequena introdução aqui, né? E muita gente às vezes pergunta por que se analisa a energética modal, né, nas análises e resultados de modelos. Então, a, a energética, na verdade, né, é um dos componentes mais importantes de ser representado nos modelos. Por quê? Porque você estudando a partição de energia entre os modos normais de oscilação e na condição inicial, né, tanto na saída do modelo como na condição inicial, para comparação ver se o modelo está repetindo isso, é um fator muito determinante na evolução dos campos com o tempo. Aqui falando em tempo ainda, incluindo, né, as trocas de energia entre os modos também, né, porque além da energética em si, os modos interagem entre si, né? Então, isso a gente está falando na escala de previsão. Na escala climática, as forçantes excitam ondas livres, né? Que são esses modos normais, que ganham energia e passam a participar do processo de partição de energia. Então, no caso de, de, de você ter no tempo, também tem esse tipo de excitação, mas é mais o que está lá na condição inicial é que importa. Enquanto que na parte de climática são os forçantes que excitam esses modos. Então é muito importante você avaliar o quanto os modelos representam esses processos adequadamente. Ou seja, fazer a análise energética modal do modelo e comparar com a contrapartida das análises usadas como condições iniciais. Eu não sei se eu consigo mudar aqui nessa tela. Não, vai ter que ser nessa. Então, acho que eu vou ter que vir aqui. O senhor Então, está com dois, né? Onde o senhor compartilhou, o senhor mexe. tá. Uhum. Então, vocês estão vendo mudar aí? Sim. Então, tá. Então, então se você também tiver essas informações da distribuição espectral de energia da atmosfera, então elas são importantes para selecionar também as resoluções computacionais para resolver as equações prognósticas de previsão de tempo ou clima. Então, a gente pode, através dessa distribuição de energia, ter uma ideia de até onde no espectro você quer ir para escolher a resolução que representa isso que você está querendo chegar. Então, além disso, né, você também pode utilizar informações desse tipo nas parametrizações, né, para ajustar parametrizações, né, e mecanismos de dissipação de energia, né, em escala subgrade, nas equações de previsão, tanto em diferenças finitas quanto em forma espectral, que é essas coisas que o Enver andou fazendo aí, analisando como é que está a dissipação, ver se tá coerente com o que é esperado. Então, é esse tipo de coisa. Né? Então, agora, como é que é feita, né, a análise energética modal? O ideal seria você pegar a saída do modelo direto, né, na grade 3D do modelo mesmo. Né? Então, se o modelo é em coordenada sigma, se ele é híbrido, você pega as coordenadas que o modelo está dando, se ele é espectral, se ele é diferença finita, você pega a saída do modelo nessa grade e vai utilizar os modos verticais correspondentes à grade do modelo.
Mas aí o que aconteceria se você fosse fazer dessa forma? Né? Antes eu fazia assim, mas aí você tem que armazenar a saída do modelo também. Né? E aí você tem um duplicado, né? Por quantidade de espaço que você precisa para deixar guardado para você fazer esses estudos. Ao passo que se você fizer a análise na saída pós-processada, você só precisa guardar o que normalmente se guarda, que é o pós-processamento, né? Então, se você tiver um modelo de muita alta resolução, ficaria inviável, às vezes, guardar as duas saídas. Então, já que você guarda a saída pós-processada, então veio a ideia de analisar diretamente da saída pós-processada. Então, o que foi feito? Foi feito um procedimento para analisar a decomposição vertical diretamente em coordenadas de expressão, porque todos os modelos pós-processados dão a saída em coordenadas de pressão, que é para o meteorologista analisar, que ele está acostumado a analisar em coordenadas de pressão. E a análise modal horizontal, ela é independente de qual coordenada você está usando na vertical. Tá? Depois a gente vai ver isso nas equações. Então, não importa qual seja a vertical que você está usando, o procedimento horizontal é o mesmo. Então, a vertical te dá as alturas equivalentes e você usa essas alturas equivalentes para fazer a análise horizontal, independente da grade que está na vertical. Então, a dependência é só no valor da altura equivalente que você obtém através da coordenada vertical, mas o equacionamento, até o programa, tudo que faz isso é o mesmo. Então, a gente consegue, então, fazer uma análise da energética modal diretamente nos campos pós-processados em análise ou reanálises, que também, né, normalmente, as análises e reanálises, elas são latitude e longitude e na vertical nível de pressão. E as saídas do modelo também são assim. Então, desculpa interromper, professor. Só para pedir para o Felipe, que entrou agora, fechar o áudio dele, por gentileza, Felipe. Obrigada. Tá okay. Professor. Então, agora nós vamos partir para equações, né? Que vocês sabem que comigo o negócio são equações. Então, a gente vai discutir como é que se monta os modos verticais, né? E os horizontais eu não vou mostrar aqui porque é muito complexo, né? Então, se alguém tiver curiosidade, eu posso passar minhas notas de aula, e lá tem como você calcula os modos horizontais. Então, a gente vai ver aqui como é que você faz para montar as equações para calcular a parte vertical. Então, a gente vai partir, né, das equações lineares diabáticas, considerando um estado básico em repouso, temperatura hidrostática, que depende somente da altura, as coordenadas horizontais são esféricas e as verticais de pressão. E a gente vai considerar a equação do movimento zonal, movimento meridional, continuidade e termodinâmica. E vai basear essas apresentações, essa dedução, aliás, nesses dois artigos aí, ó, de Embarque e Waite, 2020, e Marques et al., 2020. Eu fiz questão de citar o artigo para vocês verem que ainda é 2020, né, e os caras ainda estão trabalhando com modos normais. Tem gente que tem ideia que não se trabalha mais com modos normais. Né? Então, nos anos 90, né, que teve um pool bem grande de modos normais, depois parece que acabou, mas não acabou não, a turma ainda está trabalhando. Então, as equações, né, aqui eu já estou pondo linearizadas em forma como é que fala, de perturbações, né? Então, a gente tem a primeira equação, aí, a equação do movimento horizontal, zonal, a segunda equação do movimento horizontal meridional, a terceira é a continuidade em coordenadas de pressão, né, que ela basicamente dá um divergente nulo, né, divergente total, horizontal mais vertical, né, se você pensar divergente total, é nulo. E tem a equação da termodinâmica hidrostática, né, vocês veem que ao invés de aparecer a temperatura, já aparece dZ' dP.
E aí aparece um fator de estabilidade, que é esse gama-til. Então, o til é estado básico e o linha é perturbação. Bom, essas F é Cordoville, G é gravidade, A é raio da Terra, essas coisas vocês sabem, eu não preciso ficar falando muito, né? O lambda é longitude e o φ é, esse φ meio estilizado ali é esse φ aqui, ó. Vocês veem o cursor aí. Esse φ aqui é latitude. Estamos vendo sim o cursor. Então é isso. E o gama, né? Então é dado por essa expressão. Ele é função só da pressão, tá? E ele pode ser escrito tanto em função do DZDP quanto da temperatura. E se vocês for ver a definição da estabilidade estática, esse gama nada mais é do que a estabilidade estática dividido por G. Então, se eu tirar o G daqui, está exatamente a estabilidade estática. O linha é U menos o médio, o til? Não, velocidade. Aqui eu acho que falo em algum lugar. Lá no começo. Onde não, ela está em repouso, né? Ah, tá. Está em repouso, então o til e o V-til são nulos, o W-til também, tá? Tá. Então o Z', ele é Z menos o Z-til, e o Z-til existe, tá? Senão aí ele é hidrostático com a temperatura do estado básico, né? Então é isso. Então, olha lá, está até escrito aqui, ó, o til e V-til são nulos porque está em repouso. Sabia que estava escrito em algum lugar aí, né? Então, o Z-til também é função só da pressão, e a temperatura também é função só da pressão. Então, como a gente já falou logo de cara, que a temperatura do estado básico era função só da pressão, então o Z-til tinha que ser e o gama-til também, né? E isso tem a ver com para ajudar na separação de variáveis, né? Você fazer a temperatura ser do estado básico função só da pressão. Então, a gente agora, né, vai começar a considerar a forma de fazer a separação de variáveis. Então, a gente vai considerar que os campos de U', V' e Z', né, que são funções de lambda, φ, P e T, possam ser escritos de uma forma horizontal com uma mesma função vertical. Então, eles possam ser escritos como, está vendo? Perdeu a linha aqui, tá? Então, sem linha são as coisas já separadas, né? Então, é o U, V e H, função da horizontal apenas e do tempo. E o Psi é função da pressão, a mesma função para os três campos, tá? Quando eu faço isso, eu posso mostrar que as duas primeiras equações se reduzem a essas daqui, né? Então, deu igualzinho que estava lá para a perturbação, para a parte horizontal, né? Deu o dt menos fv menos g dh a cosseno de φ de lambda, e deu v dt mais fu menos g dh a de φ. Então, essas duas equações horizontais ficam assim. E a gente pode mostrar que a termodinâmica, depois de rearranjar termos, vai dar essa expressão, essa equação aqui. E essa equação é interessante, porque nesse primeiro termo aqui, ó, 1 sobre o psi é função só da pressão. O gama é função só da pressão. E aqui tem um dψ dp que é função só da pressão. Esse outro lado da igualdade, olha, eu tenho dH dt, U e V, né? Então, o U, V e H são funções só de lambda e φ. Então, aqui não tem nenhuma coisa que dependa da vertical, aqui não tem nenhuma coisa que dependa da horizontal. Então, como é que uma coisa que só depende da vertical pode ser igual a alguma coisa que só depende da horizontal? Só se for igual a uma constante. Então, essa seria a constante de separação da metodologia de separação de variáveis. Mas, como a gente já sabe o resultado, a gente vai escrever essa constante de separação de uma forma bem conveniente.
Então, a gente escreve como menos 1 sobre H. E aí vocês vão ver, se eu pegar essa equação aqui, ó, esse termo da horizontal igual a menos 1 sobre H, eu posso escrever essa equação aqui. Então, essa equação, junto com a primeira e segunda, que só se refere, eu esqueci de falar isso aqui, vocês notem que nessa equação, duas equações, não tem nada de vertical também, só tem horizontal. Né? Então, U, V e H. Então, não tem nada que dependa, nem um coeficiente, são constantes, F e G aqui. O mesmo que o F não seja constante, ele não depende da vertical. Então, essas duas equações aqui, junto com essa terceira equação que eu obtive, que depende também só da horizontal, são as equações da água rasa linearizadas. E a outro pedaço, esse aqui, né, igual a essa constante, vai dar uma outra equação, que tem a ver com uma equação para a estrutura vertical. Então, eu vou ter ddp de 1 sobre gama de psi dp mais 1 sobre h psi igual a zero. Então, essa equação, agora nós vamos entrar um pouco em matemática, né? Então, essa equação é uma equação de alto valor e alto vetor, onde eu posso considerar que h é o alto valor e o psi é o alto vetor. Então, esse psi, ele vai dar um conjunto de valores para cada altura equivalente. Então, vou ter um conjunto de Hs e um conjunto de psis, tá? Que definem a estrutura vertical. Então, para cada H, eu vou ter um psi. Então, como aqui nós partimos de equações linearizadas, elas vão ter... Se você partir também com coordenada sigma, eu vou obter equações muito semelhantes. Né? Na horizontal, eu vou ter coisas praticamente a mesma coisa, e na vertical eu vou ter parecido. O que muda um pouco é o gama-til. Né? A forma de calcular o gama-til aí, nesse termo aí, aparecem diferenças, mas a forma da equação é exatamente a mesma. Então, se eu quiser resolver essa equação aí, para obter o psi e o h, eu preciso de condições de contorno. Né? Como é uma equação de segundo grau, eu preciso de duas condições de contorno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tradicional quando eu estou trabalhando em coordenadas de pressão. Eu vou fazer que o W, que é o dz dt, é igual a zero no topo e na superfície. Nota que é o W, hein? Não é o ômega. Então, escrevendo esse Z aí como sendo o Z', mas o Z' lá, e introduzindo o psi aí dentro, eu consigo escrever uma condição de contorno para o psi, que seria d psi dp mais PSG sobre RTS psi e gama til psi igual a zero em P igual a PS, e uma expressão muito semelhante, só que eu tenho PT e TT no topo em PT. Né? E esse subscrito S e T representa o topo e a superfície do modelo. Agora, quando você trata, né, com um W igual a zero no topo, é como se tivesse uma tampa rígida. E as tampas rígidas não são muito realistas. Então, apesar de ser conveniente e consistente com condições de contorno nos modelos que são utilizados normalmente. Agora, o Kasahara e Puri, em 1981, para minimizar esse problema, ao invés de considerar a equação 14A, eles consideraram a 14B, que o d psi dp é finito em P igual a PT. E esse finito aí, você pode considerar nulo sem perder a generalidade. E isso aí fica um pouco melhor do que considerar a tampa rígida. Tá? Bom, então a gente pode resolver a equação 12 com as condições de contorno 13 e 14 e mostrar
que essa equação com essas condições de contorno forma um problema padrão de Sturm-Liouville. Alguém sabe o que é um problema padrão de Sturm-Liouville? Então, um problema de Sturm-Liouville, se você mostrar que é um problema de Sturm-Liouville, se alguém quiser essa prova, eu também tenho nas minhas notas de aula lá, e isso mostra que o psi que eu obtenho da solução dessas equações com essas condições de contorno forma uma base completa. O que significa isso? Significa que eu posso decompor qualquer campo na vertical através dessa base completa. Então, você tem um conjunto de modos normais verticais psi-n de P para n 0, 1, 2, 3, que são ortogonais na norma L2 em P. Então, esses psi-n, né, ele tem correspondentes valores Hn, que representam a altura equivalente. A gente chama a altura equivalente pelo fato da equação 11. Tá? Então, isso aqui na água rasa, isso aqui seria uma altura média. Então, a gente fala que é uma altura equivalente média, porque isso aqui vai mudando para cada modo vertical. Né? Para cada Hn, eu tenho um UN, um Vn e um Hn. Então, a gente tem um conjunto de águas rasas. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, a atmosfera se comporta como fosse um conjunto de águas rasas para cada Hn desses. Então, eu já passei por aqui, então já estava aqui. Então, a gente pode mostrar também, né, que os Hns, né, são reais e diferentes entre si, desde que a estabilidade estática seja positiva em todo o domínio vertical. Então, se a estabilidade estática for positiva, aquele γ for positivo em todos os níveis, você tem que os Hn são reais e distintos. E isso, para uma atmosfera normal, né, média, você tem, isso é satisfeito. E a gente pode, então, quando você calcula os psi-n, né, eles são ortogonais, mas eles têm amplitudes quaisquer, porque eles são autovetores. E você pode, então, normalizar esses autovetores de forma que essa relação aqui seja satisfeita. Olha. Então, a integral de PS, de 1 sobre PS menos PT, da integral de PS, PT, de psi-n de P, psi-m de P, de P, dá o delta de Kronecker. O que é o delta de Kronecker? Ele é 1 quando n igual a m e é 0 quando n é diferente de m. Tá? Então, a normalização que é feita é que é para dar 1 quando eu integro n igual a m. Tá? Então, você usa esse fato, você calcula isso nos pacotes de alto valor, alto vetor, e daí você normaliza as autofunções de forma que essa integral dê 1 quando n igual a m. Se você fizer considerações para o γ-til, você pode ter soluções analíticas, tá? Mas, em geral, a aplicação mais importante é a forma discreta. Também, se alguém quiser, eu tenho a forma analítica lá nas minhas notas de aula. Então, como as equações verticais são formalmente semelhantes para as várias coordenadas verticais, você pode usar o tipo de discretização usado por Kasahara e Puri para resolver em sigma, mas só que você aplica para P. Qual que é a vantagem de utilizar a metodologia do Kasahara? É que daí você chega numa matriz simétrica. Então, para a equação 12, né,
a gente vai definir uma grade vertical, rapidamente aqui, né? Vamos pegar o centro da grade. Então, você tem as tracejadas são camadas e as contínuas são as interfaces. Então, nas camadas, você tem pressão, psi, temperatura e o ZK. E nas interfaces, você tem o gama, tio e o delta PK. E com essa discretização, bom, tem a condição de contorno aqui, que o WT é zero, e na superfície é interessante para Sahara, para resolver, ele adiciona um nível virtual aqui, K mais 1, que é para facilitar as derivadas na vertical na superfície. No topo não precisa. Então, aqui agora, então, eu tenho algumas coisas que eu vou passando, porque senão a gente não vai dar tempo de mostrar tudo. Então, aqui tem a discretização da hidrostática, né? Se alguém quiser calcular o zetil, então tem como fazer aqui hidrostática. Tem os delta-P's, como é que são calculados, né? Tem um probleminha no PT, né? E você tem que fazer uma opção, se o PT P1 menos meio de delta P2 não for positivo, para P1 maior do que delta P2, né? Então, caso contrário, o PT vai ser P1 sobre P2. Então, é só um detalhe aí que você tem que levar em conta. E aí tem a discretização do gama, né? Então, daí você dá uma temperatura e calcula o gama. E você vai usar na equação. Você não precisa calcular o zetil que não entra nas equações, tá? Então, aí as equações discretizadas, a equação da vertical discretizada, seria essas daqui. Aqui é pro topo, então nota que tem o zero aqui, porque era o dψ, só para ficar representado. Você teria o dψ dp no topo, e ele é zero, considerado zero, então está aqui. E aqui temos o dψ dp na superfície. Então, as equações, né, são feitas dessa maneira. Como é uma derivada segunda, você tem uma derivada primeira menos uma outra derivada primeira dividido pelo ΔP, só que a gente tem, como o ΔP está na interface, você tem que fazer uma média deles aqui. E, na verdade, o ΔP da superfície, né, o dψdp na superfície é dado por essa expressão aqui, onde o A é dado por essa igualdade aqui. Então, aqui eu posso ter o psi de K mais 1 e voltar a substituir aqui, e daí eu tenho o psi de K mais 1 menos K dado por essa expressão em função do psi de K, que senão eu vou ter problemas para calcular o autovetor. Então, aí eu tenho então, a equação de psi de K1 até o psi de K, vamos dizer assim. Então, Professor? Então, a gente tem o psi-NK. Alguém faz uma pergunta? Não, é que ficou em silêncio, achei que o senhor estava sem som. O psi-NK e o psi-MK, eles são as autofunções, né, que você obtém para um HN-1 e HN-1, quando HN-1 e é diferente de HN-1. Então, elas são ortogonais, mas nesse sentido aqui, olha, psi-NK, psi-MK, vezes um certo peso de ΔP. Aqui é a discretização da integral na vertical. E para M diferente de N. Então, o que a gente faz? A gente define um φNK, que é o psi vezes a raiz desse cara aqui, ó. Daí, quando eu ponho aqui, esse psi vai ser um psi-NK vezes um psi-MK igual a zero. Então, daí esse psi-MK, ele é ortogonal. Tá? E aí, então, eu posso escrever, usando essa definição, o problema de alto valor autovetor na forma tradicional.
Mφ, que é uma matriz, o M, igual a H-1 φ, onde o H-1 é o autovetor e o φ é o autovalor. Desculpa, onde H-1 é o autovalor e o φ é o autovetor. O φ é dado por φ1, φ2, φ3, até eu ficar em cima. Notem que esses índices aqui é do nível, tá? Então, daí eu posso definir algumas coisas aqui. Olha, um CK dado por essa expressão, o CK maiúsculo dado por essa expressão e um DK minúsculo dado por essa expressão. E aí, com essas definições, eu posso escrever a matriz M dessa maneira aqui. Então, vocês notam que esse termo é igual a esse é igual a esse aqui já não está mais, porque já chegou lá para baixo, né? E esse é igual a esse, tá? Então, a matriz é uma tridiagonal simétrica, tá? E a gente tem formas de resolver isso, tem programas que resolvem isso diretamente. Você dá a matriz, na verdade, você dá a diagonal e a subdiagonal e já te dá os autovalores e autovetores. Você usa pacotes. Então, aí a autofunção, né? Psi, ela vai satisfazer essa condição. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando você tem que a autofunção satisfaz uma relação com delta de Kronecker aqui, você diz que ela é ortonormal. Quando você diz aqui não precisa ser 1, aí é ortogonal. Então, como a matriz M é de ordem K, você vai ter K autovalores H-1 e os associados psi, né? Agora, baixou aqui, deixa eu voltar lá. E os associados psi, certo? Então, para cada autovalor corresponde a uma altura equivalente H. Então, a gente tem K alturas equivalentes. Só para dar uma ideia por enquanto, a maior delas é da ordem de 10 km para a atmosfera padrão. Ou seja, se eu usar a temperatura padrão, eu vou ter o H da ordem de 10 km maior deles. E esse é o modo externo. E os demais, que são menores do que 10 km, e vão decrescendo à medida que a ordem vai sendo maior, eles são os modos internos. Bom, então agora, como é que eu decomponho dados, então, né? Que é o que mais interessa para a gente. Então, para calcular a base, eu já sei. Então, agora vamos pegar um dado, né? E você está num determinado tempo, então a gente não vai pôr explicitamente a dependência no tempo. Então, você está com um tempo fixo. Então, você tem um A de K, né? Que é função de lambda e φ, que é U, V e H. E esse U de K é o U de K observado, o V de K é o V de K observado, e o Hzinho de K é o Z observado menos o Z til, tá? E esse lambda e φ minúsculo é a latitude. E óbvios, né, representa observações ou análise ou a saída do modelo. Tá? Então, a gente pode escrever que esse A de K pode ser expandido em cima da autofunção dessa maneira aqui, ó, um AN de K vezes um πN de K. E vezes esse SN. Esse SN aqui é uma matriz de adimensionalização. Então, a gente vai adimensionalizar cada uma dessas grandezas para a facilidade de cálculo de energética. Então, a dimensionalização que é feita é o seguinte, isso aqui é raiz de GH e o HN. Então, o raiz de GH atua sobre o vento
e o HN atua sobre o H, ou seja, você divide, você dividindo o observado por esses valores, você tem o adimensional. E esse raiz de GHN, ele representa a maior velocidade de grupo pro modo N. Então, depois isso também é provável, mas tem na parte horizontal, que eu não vou mostrar aqui, que quem quiser ver tá lá nas minhas notas de aula também. Então, esse vetor de coeficientes, a N, nota que o N aqui se refere ao modo vertical, né? O N se refere ao modo vertical e o K ao nível. Então, agora eu posso expandir essa parte aqui, que já está decomposta na horizontal, através dos harmônicos esféricos, de harmônicos de Hopf. Tá? Então, aí eu tenho um coeficiente para fazer isso. Então, esses harmônicos de Hopf são as autofunções horizontais, que nós não vamos mostrar aqui por falta de tempo, que pode ser calculadas usando as equações da horizontal, as equações da água rasa horizontal, se usa para calcular esses modos horizontais. E aí vocês veem que aqui tem um índice R, um S, um L e tem um N também, que é da vertical. Então, o R, S e L são relativos à horizontal. E o S é o número de onda zonal, o L é um índice meridional, e o R representa o tipo de onda, são 5 que a gente considera aqui. R1 é onda de Rossby, R2 onda de Kelvin, R3 onda de mista gravidade e R4 onda de gravidade para oeste e R5 onda de gravidade para leste. Então, a gente também pode mostrar que essas funções elas são ortogonais nesse sentido aqui, ó. Então, a integral de 0 a 2π em dmi, em d lambda, que é a latitude, e de menos 1 a 1 em dmi, que é o seno da latitude, né, elas também são deltas de Dirac para cada um dos índices, S, R, S e L. Então, essa é a relação de ortogonalidade das funções horizontais. E esse coeficiente escalar, então, como é que a gente obtém esse coeficiente? A gente pega essa equação aqui, olha, e multiplica pelo complexo conjugado desse cara aqui, H, e como ele é ortogonal, nesse asterístico aqui significa complexo conjugado, porque essas autofunções são números complexos, então a gente vai obter, como é ortogonal, a gente obtém o C, e a somatória fica em cima daquele outro coeficiente. Então, os coeficientes C, eles são a integral de 1 sobre 2π de 0 a 2π de menos 1 a 1, a nk lambda mi vezes essa autofunção complexo conjugado de mi de lambda. O de lambda a gente resolve por transformada de Fourier. E o de mi, ela é a transformada de Hopf, a gente faz por quadratura de Gauss. Então, esse H, a gente pode mostrar que também a gente pode separar em lambda, né? Aqui está lambda, mas na verdade, pode ser lambda mesmo. Aqui, lambda e mi, né? Então, a gente tem o lambda em longitude, a gente faz a transformada de Fourier, e em latitude, a gente usa a função vetorial de Hopf, que é essa que é calculada baseada nas equações da água rasa. Tá? Então, no Bonato 2020 tem como calcular essas coisas. Então, a gente pode escrever o C também nessa outra forma aqui. Tá? Integral de menos 1 a 1 da transformada de Fourier, que varia com a latitude, vezes esse coeficiente aqui. Né? Que essa outra parte aqui, a integral de 1 sobre 2π, sai pela transformada de Professor,
Diga. Desculpa, só para eu ter uma ideia, se falta muito para o senhor terminar, porque já se passaram uns 40 minutos. Falta um pouquinho ainda. Bom, eu posso interromper em algum momento, mas pelo menos essa parte aqui eu preciso falar. Tá, aí o senhor fala essa parte, daí de repente a gente deixa a segunda parte para a semana que vem. O que o senhor acha? Tudo bem. Tá bom. Então, olha só, esse ANS que apareceu ali, que é transformado em Fourier, está dado aqui, tá? Então, aquela outra integral, ela fica implícita na equação. Então, aqui, eu vou dar um exemplo, né, das funções verticais, por causa do modelo híbrido, né? Então, o que o pessoal tem feito nos experimentos é usar a saída nesses níveis de pressão aqui. São 18 níveis. Então, a gente utiliza a atmosfera padrão para temperatura equivalente e calcula os modos verticais. Então, antes de falar dos modos verticais, existe uma classificação que é feita baseada na estrutura vertical e nos valores dos modos verticais, né? Então, e na porcentagem da energia que está em cada modo. Então, você pode separar em classes. Então, você teria uma classe 0 com modos HN, com modos com HN maior que 600 metros, classe 1, HN entre 100 e 600, classe 2, HN entre 100 e 10 e 100, e modos classe 3 com HN menor do que 10. Então, a classe 0 ele vai ter o modo barotrópico e a estrutura vertical não apresenta zeros. Tá? E também tem alguns os modos maiores que 600, eles não têm zero na troposfera, eles vão ter zero só na estratosfera. Então, é como se eles fossem barotrópicos na estrutura, na dos médios. Os modos de classe 1, esses modos, eles têm importância na energética da cinturão de altas latitudes médias. Os modos de classe 1, eles têm uma estrutura tal que eles têm um máximo em altos níveis abaixo de 200 e um máximo, porque aí tanto faz ser máximo em cima e embaixo, porque como é um autovetor, você pode multiplicar por -1. Então, você tem um máximo próximo a 200 e um máximo próximo a 850. E tem um zero em torno de 500. Então, esses são os modos de classe 1. E eles têm a maior parte da energia na região tropical. As classes 2, eles são mais confinados em baixos níveis e eles têm basicamente importância para a camada limite. E os modos de classe 3, eles também são confinados, mais ainda confinados em baixos níveis do que os de classe 2, e eles têm importância onde tem topografia acentuada. Só para vocês terem uma ideia de valores, né? Então, quando eu calculo com a atmosfera, a temperatura da atmosfera padrão, os valores que dão para os HNs são esses que estão listados aqui, 4 modos na classe 1, vendo esse aqui próximo a 10 mil quilômetros, 10 quilômetros, não 10 mil quilômetros, 10 quilômetros, e vai diminuindo, aqui está em metros, tá? E ele chega, o menor deles tem 1,5 metros. Então, você tem 4 modos na classe 0, 4 na classe 1, 6 na classe 2 e 4 modos na classe 3. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês, né? Eu vou mostrar direto as figuras e aí eu encerro. Então, aqui tem na figura da esquerda, tem a estrutura vertical dos modos da classe 0. Então, aqui eu tenho o modo barotrópico, o 0 está aqui, ó, tá? O modo barotrópico, a gente chama, na verdade, de barotrópico equivalente, porque ele não é exatamente barotrópico, né? Então, ele é um barotrópico equivalente, ele não tem zeros. Aí, o número de zeros vai sendo, cada modo seguinte vai tendo o número de zeros de acordo com o N dele. Então, esse aqui é 0, aí você conta, o próximo é 1 e assim vai por diante. Então, tem um 0 só, seria o amarelinho, olha, ele tem um 0 por aqui. Acima de 200, então, aí o verdinho, ele tem um 0 aqui, mais para cima até. E o modo
H3 ele vai ter um zero aqui em cima, tá vendo? E aí são esses os da classe 0. O da classe 1, então aqui eles têm um máximo próximo à superfície, aí tem um zero em torno de 500, né, que é por aqui, e depois vai ter um outro máximo por aqui. E esses, então, têm maior parte da energia nas latitudes médias e na região tropical. Isso porque a fonte de calor das regiões tropicais, elas normalmente têm um máximo em torno de 500. E como tem uma derivada na vertical, então isso vai dar um zero em torno do 500. E aí a projeção de energia vai dar mais nesses modos. E aqui, como as altas, né, tem estrutura barotrópica equivalente, vai projetar mais energia nesses modos aqui. Elas têm, as baltas têm estrutura barotrópica equivalente, porque os transientes, né, eles crescem por instabilidade baroclínica e decrescem por estabilidade barotrópica e vão morrer na zona de altas. Então, eles vão chegar lá como fossem quase barotrópicos. Bom, aqui então, só para ilustrar para vocês, aqui estão os 4 primeiros da classe 2 e aqui tem 2 da classe 1. Então, vocês notem que a estrutura vai ficando mais complexa para baixo e o número de zeros vai aumentando. Se você pegar o último modo aqui, que não está desenhado aqui, que seria o 17, ele muda de sinal a cada nível de pressão. E você vê, então, que vai sendo confinado para baixos níveis, sem quase estrutura na estratosfera. Aqui está plotado em Z-log, tá? Então tem que tomar cuidado um pouco. Bom, então eu paro aqui e daí a análise de partição de energia eu falo semana que vem. Tá ótimo. Muito obrigado, professor. Muito legal. Perguntas, professor Bonatti? Comentários? Bom, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Bom, primeiro, muito obrigado, né, pela disposição de falar sobre energética, né? E muito legal porque, por exemplo, essa questão da energética é importante porque, basicamente, a gente vê a evolução da atmosfera, tudo, ela vai ser determinada pelo jeito que ela particiona a energia entre os modos que ela tem, né? Então, por exemplo, tanto a evolução tanto na escala de tempo como em clima, o fluido vai evoluir dependendo de como ela distribui em cada um desses modos. E em aproximações numéricas, né? Quanto mais próximo a gente chegue a reproduzir as oscilações atmosféricas, né, mais próximo a gente vai estar de representar bem os fenômenos atmosféricos, né? Exatamente. Inclusive dentro dos sistemas terrestres, né? Aí por isso que, por exemplo, eu trabalhei bastante em esse tipo de abordagens, né? Onde você pega, por exemplo, digamos, um problema de convecção, um problema de Madden-Julian, e você decompõe em modos, e a partir disso você vê se... Porque às vezes a cara, uma foto é realista, mas a partição não. Então, por exemplo, pode partir da mesma cara, da mesma foto, né? Mas a evolução vai ser diferente a partir da evolução dos modos, né? Então, por isso que, assim, para mim é super importante isso aqui. E digamos assim, o Silvio, inclusive, ele colocou esse desafio, né, para que os alunos de dinâmica possam, desde já, né, rapidamente, né, fazer esse tipo de abordagem, né, fazer esse tipo de composição logo de cara, né.
Aí, por exemplo, eu tenho, essa é uma dúvida, né? É que nesses modos verticais que você apresentou, o barotópico, o H2, na escala que você mostrou, ele não possui dois zeros no, na vertical. Aí seria porque tem alguma razão? Como O assim? H2. O H2, aquele verde. Ah, o Barotópico. H2. E Nossa, H2 isso verde. não tem algum erro. Ele tem 2 zeros. Ah, sim. Ah, Mais pra cima. aqui não é. Eu ia mostrar outro. É. Não, ele tem, ó. Quer ver, ó? O zero é aqui, ó. Ele vai Um ter um seria acima de 100. zero aqui e o outro lá em cima, Tá. na estratosfera. Ah, É tá. que o outro Então não está visível aí no O não mapa. está zero é um visível. pouquinho acima de 200, tá vendo? Por aqui Aham. assim. E o outro tá aqui, ó. Aquele verdinho? Não, o O verdinho, o verdinho. verdinho. O verdinho, é. Ah, o verdinho. Ele tem, ó. É no 100, em 100 Em hectopascais. 100, mais, acima de 100 tem um, e depois já não vi mais. É verdade. É. Esse aí me É, chamou a atenção. eu acho que ele tem. Não, não tem. Uhum. Esse aqui tem um, dois também. É, depois o resto eu vi tá tranquilo. Mas esse H2 me pareceu meio. Tem razão. Vou ter que Tá, dar uma olhada lá na saída para ver o que aconteceu aqui. tá bom. Daí eu queria. Assim, tinha outra dúvida. Se essa partição em classes, assim, Hum. você que bolou ou mais ou menos já é padrão? Isso Isso. aqui foi o seguinte: eu tinha assim, dificuldade de analisar todas as interações e cada modo vertical, independentemente, que dava uma quantidade grande. Né? Então eu falei, será que não é possível reunir classes? Então daí eu comecei a ver como é que era a partição de energia na horizontal mesmo, desses modos, a distribuição horizontal. Vou até mostrar aqui a figura que eu ia mostrar na semana que vem. Então, por exemplo, aqui, olha, essa é a classe zero. Então, eu peguei e comecei a plotar no campo de cada dos modos. Aí eu notei que dois modos que têm altura equivalente acima de 600 era muito parecido. E aí os de 100 a 600 também eram muito parecidos, mas obviamente diferentes desse. Seria assim, né? Então aí eu falei, bom, dá para separar por classes. Então eu fiz essa separação, aí eu fui analisar a estrutura vertical deles também. Aí eu vi que esses modos da classe 0 e da classe 1, eles têm comportamento semelhante. Então, o da classe 0 na troposfera, eles são basicamente barotrópicos. E os da classe 1, são baroclínicos, mas com estrutura semelhante dos máximos e mínimos. Tem um máximo próximo a 200, o mínimo próximo a 850 e um zero ali próximo a 500. Então, a distribuição de energia neles era muito semelhante. Então, daí aí foi que eu separei nessa ordem. Depois fiz a mesma coisa para achar lá o 10. Né? Uhum. Se bem que até hoje ainda tenho uma certa dúvida se é 10 ou é 20, mas eu usei 10 e ficou 10. Uhum. Então, essa classificação nunca. Só vou. Mais um comentário e já libero. Assim, nunca tinha visto essa classificação, achei muito interessante porque resume bastante E e quando ajuda. você vai fazer interação entre modos, por exemplo, modo barotrópico e baroclínico, você faz classe 0 e classe 1, fica muito mais simples. E outra pergunta: você acha que, por exemplo, o problema de ajuste da difusão, a gente possa usar essa aproximação modal? Por exemplo, dos modos de classes 3, acho. Aqueles que são. Você mostrou uns modos que são mais Esse adequados. daqui. Isso, acho que D, né?
É a C e tem 2 modos na D, porque Ajá. não dava para pôr 6, ali ficava um salseiro danado. Então, por exemplo, se você acha que daria para bolar um método utilizando esses modos para fazer ajustes na difusão? Eu Principalmente perto da não pensei topografia? nisso, mas eu acho que talvez pudesse, mas eu não sei. Ah, talvez. Talvez ver a variação do K com altura, sei lá. Tá bom, professor, desculpa aí. Obrigada, Iver. Obrigada, professor. A gente já passou um pouquinho do tempo, Silvio. Não sei se seu comentário é rápido. Senão a gente deixa mais perguntas para a próxima semana. Só um comentário final, mas não é pergunta. Você pode discutir outras coisas na próxima reunião. Eu acho que esse tema é extremamente importante. O SMWF usa rotinariamente esse tipo de análises para a dinâmica tropical, porque nas latitudes meias, não, a classe geostrófica funciona, portanto, a geopotencial, a análise geopotencial serve para latitudes meias, mas para o trópico não serve. Então, embora que isso foi usado muito para inicialização, não? Mas continua sendo muito útil para análise, não, do comportamento das ondas no trópico. Então, é extremamente importante esse tema. Só queria ressaltar da importância disso. Quem gostava da dinâmica tropical, a gente sabe que essa é a parte, talvez a parte mais importante da dinâmica tropical. Entender as ondas. O Ricardo Tozer estava tentando colocar os modos normais de funções de Hoff para ser restrição dentro do sistema de análise. Eu não sei o que deu esse trabalho dele, mas é interessante isso. Uma outra coisa, só para terminar, a gente aqui tem a vantagem de, separando em modos, você vê a parte lenta do sistema, que são as ondas associadas às ondas de Rossby, e a parte rápida associada às ondas de gravidade. Isso ajuda. As ondas de Kelvin também são rápidas, e elas normalmente são excitadas onde tem convecção. Então, a gente pode analisar uma série de coisas baseado nisso. Bom, era isso.